Amado irmão, querida irmã, em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja em cada um de vocês e também com cada um dos seus familiares. Amados, obrigado pelo like, obrigado por compartilhar o vídeo e obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece, assiste o vídeo até o final, deixa o like e compartilha. E se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já pediu isso de você. Mas como eu sempre digo, não faça nada sem a direção ou orientação do Espírito Santo. Ele é o agente de Deus para ministrar a tua vida, para guiar a tua vida. Então, tudo que você for fazer, peça a direção do Espírito Santo. Peça a orientação dele. Em qualquer área da sua vida, sempre deixe o Espírito Santo guiar você. E você vai ver que a sua vida vai ser feliz, repleta e abundante. Porque o Espírito Santo nos chama para a liberdade. Para vivermos não amedrontados, mas animados, felizes, altruístas, regozijando sempre no Senhor. Porque Ele ama você e Ele dá a você o privilégio do Espírito Santo habitar em você. E quando o Espírito Santo habita na gente, Ele guia a gente sempre pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, o caminho da veracidade, da bondade, da misericórdia, da compaixão. Esse é o caminho que o Espírito Santo quer conduzir você. Deus é contigo, louve a Deus. Pedimos a orar, vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar, vem como água ao sedento. Traz ao faminto Pai, vem e sacia minha alma, faz puro meu coração, vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Vem Espírito Santo, bom amigo consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai que habita nos céus. Estamos na Tua presença e é na Tua presença, Senhor, que queremos viver para sempre.
Senhor, aceita a todos nós, abençoe a todos nós e cure e cuide de todos nós. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado, ó Deus, pelos problemas, pelas dificuldades que enfrentamos. Obrigado por todas as coisas, porque todas as coisas, segundo a Tua palavra, cooperam para o nosso crescimento espiritual, cumprindo um propósito do Senhor em nossa vida, que é exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Senhor, obrigado por todas as coisas que acontecem conosco. E obrigado porque sabemos que o Senhor está presente. O Senhor está no dia a dia cuidando de todos nós. Acima de tudo, ó Pai, obrigado pelo sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. E obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para ficar conosco, para insistir conosco, para nos mudar, nos converter, nos transformar à imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo, refletindo em nós o Teu caráter, a Tua personalidade, a Tua bondade e o Teu amor. Fica conosco, fale conosco, ensina-nos pela Tua palavra, abençoa-nos com o Espírito Santo e, acima de tudo, ó Deus, transforma-nos para sermos cada dia melhores filhos e filhas amados do nosso Deus. Que o Senhor diga de nós, como o Senhor disse de Davi, homem ou mulher segundo o coração de Deus. E o Senhor disse de Daniel, Daniel, você é muito amado do Senhor. E o Senhor disse também de Jesus Cristo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o Senhor disse de Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Senhor, gera a cada um de nós hoje pelo Espírito Santo, transforma a nossa vida, cura-nos de todo o pecado, cura-nos de todas as mazelas e picuinhas, de todas as coisas ruins que existem em nosso coração. Dá-nos um novo coração, pelo Espírito Santo, o adoramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu terminei a mensagem de ontem em Hebreus capítulo 6. E Hebreus capítulo 6 é um texto bem complicado, não é? Porque Paulo vai falar para a gente de pessoas que não tem mais, assim, a gente poderia dizer, oportunidade de arrependimento. Eu sempre digo que Deus é o Deus das oportunidades, não é? Mas aqui em Hebreus 6, Paulo apresenta uma classe de pessoas que a gente pode, inclusive, delinear como as 5 virgens nécias, né? Pessoas dentro da igreja que, infelizmente, elas caíram. O texto para a nossa mensagem de hoje é o versículo 6, capítulo 6 de Hebreus, versículo 6, diz assim, olha, e caíram. Essa expressão é terrível, porque Paulo apresenta que essas pessoas estavam cheias de privilégio. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler o versículo todo e depois a gente vai analisar do 1 até o versículo 8. A análise será do versículo 1 até o versículo 8. Mas a palavra de hoje é caíram. Em outras palavras, eles perderam o Espírito Santo, perderam a fé, perderam a esperança, perderam a alegria espiritual, perderam a vontade do céu, perderam a salvação. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 6 quais as 3 razões, 3 passos que eles deram para caírem. Porque na vida espiritual, ou nós caminhamos para frente, ou nós subimos a escada da santificação, ou caímos da graça. Caímos. A expressão cair aqui é apostasia. E Paulo fala de uma apostasia interna aqui. Ele não fala de uma apostasia de pessoas que deixaram a igreja, porque essa é uma apostasia. Mas a apostasia interna é pior do que a apostasia externa. Porque quando alguém deixa a igreja, é porque ela parou de acreditar nos ensinos da igreja. Ou talvez não tenha nem deixado de acreditar. Mas a palavra apóstata é aquele que se opõe a alguma coisa. Apóstata é alguém que se opõe a alguma coisa. Então, Paulo fala em Tessalonicenses,
Leia comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala de uma apostasia no final. No próprio capítulo 5 de 1 Timóteo, também ele fala dessa apostasia, tá? Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala sobre a apostasia. Então, esse tipo de apostasia é alguém que se opõe ao ensino da palavra. Ou seja, ele deixa de crer em uma verdade da Bíblia para acreditar em um ensino humano que, segundo a palavra, é mentira. Então ele passa a acreditar na mentira e deixa de crer na verdade. Isso é apostasia, uma apostasia declarada, aberta. Agora, Paulo fala de uma outra apostasia no capítulo 6, que é uma apostasia interna. Você não deixa de crer, mas você começa a duvidar. Você começa a questionar a verdade de Deus, a vontade de Deus. É um outro tipo de apostasia. Quando parece que está tudo bem, parece que você está seguindo bem, parece que você está fazendo a vontade de Deus e simplesmente você está contrário a Deus. Jesus Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. A questão das virgens nécias é que elas estão junto com as prudentes, elas estão esperando o noivo, mas a sua vida, ela não reflete essa esperança. Ela não reflete nenhum desejo de mudança, nenhum sentimento que realmente mostre, que reflita que elas estão interessadas no céu. As suas lâmpadas estão acesas, é verdade, mas suas vasilhas estão secas. E quando o noivo toca a buzina e elas ouvem a voz dizendo: eis o noivo, agora elas querem comprar azeite. Ou seja, elas querem comprar a experiência espiritual dos outros para poder ter uma própria experiência. Quantos cristãos dentro do cristianismo moderno estão vivendo a experiência dos outros, mas não tem sua própria experiência, não tem seu próprio relacionamento com Deus, não tem vida espiritual? Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito assim: ó, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós já exortamos vocês para que vocês não se demovam com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como se procedesse da nossa parte, como se já tivesse chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Esta apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, está falando justamente daqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira. Leia o versículo 11 aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Por isso, por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para crerem na mentira, a fim de serem julgados todos aqueles que não creram ou pararam de crer ou que não dão crédito à verdade. Então essa é uma apostasia aberta ou externa. Tem muita gente hoje trocando o cristianismo, a salvação em Cristo, pela salvação pelas obras, ou criando o seu próprio caminho para chegar ao céu e chegar a Deus. O seu próprio arrependimento, sua própria maneira de ver a salvação, e tem gente querendo comprar a salvação, conquistar a salvação por méritos próprios, seja com questão de doutrinas, de falsos ensinos, seja com filosofia, seja com tradições ou com costumes, com hábitos. Você mesmo, todos nós já ouvimos pessoas dizer assim: ah, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada errado. Então ela está dizendo que ela não é pecadora. Se uma pessoa diz que não é pecador, então ele não precisa de arrependimento. Se ele não tem pecado para pedir perdão, então ele não precisa de um Salvador. E se ele não precisa de um Salvador, se ele não precisa de arrependimento, então ele não precisa do Espírito Santo.
Agora, lá em Hebreus, Paulo fala de uma outra apostasia. Leia comigo o capítulo 6, né? Nós já vimos que eles caíram, capítulo 6, versículo 6, eles caíram. E agora nós queremos saber qual é a razão, por que eles caíram. Quais foram os 3 passos que eles deram para cair? Leia comigo, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aí nós vamos encontrar o primeiro passo, né? Por que eles caíram. Veja aí. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Aqui o texto está sendo bem claro. Primeiro, há uma proposta. Nós vimos na mensagem de ontem, né? Deus nos chama para o arrependimento, para a conversão e a santificação. Ele vai purificar a nossa vida. Ele vai transformar nosso caráter. Ou seja, nós temos que ser aperfeiçoados em Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no aparecimento em glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, leia comigo aí, volte 2 páginas de Hebreus 6, você vai achar Tito, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo vai vir para uma igreja adormecida no pecado, acomodada ao mundo, ou uma igreja que se levanta para caminhar, para alcançar a perfeição? Leia o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O que Paulo está dizendo em Hebreus 6, versículo 6, é que esses irmãos caíram, primeiro, porque eles pararam de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quando essa expressão, deixemos-nos levar para a perfeição, esses irmãos caíram. Renivaldo, será que eles não tinham, assim, digamos assim, eles não eram convertidos? Não. Leia o versículo 4 comigo. Versículo 4, Paulo diz assim, olha, é impossível que aqueles que uma vez forem iluminados, então lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, então eles foram iluminados, eles receberam a palavra, não se esqueça que a semente que cai entre os espinhos é a palavra de Deus, então o solo dos espinhos também recebe a palavra de Deus, ela nasce, ela cresce, ela fica viva, mas ela não vai dar fruto. O que Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 6, versículo 6, é que existem pessoas que hoje estão caídas dentro do cristianismo, mesmo depois de serem iluminadas pela palavra de Deus, de serem ensinadas, profetizadas pela palavra de Deus. Diz que eles receberam a palavra, receberam o dom celestial, essa expressão aqui está no singular. O dom celestial é uma referência direta a Jesus Cristo, o presente de Deus para nós, a salvação em Cristo. Então essas pessoas receberam a palavra, receberam a salvação, e diz o texto do capítulo 6, versículo 4, que também elas estavam cheias do Espírito Santo. As virgens nécias, ao se levantarem para sair e encontrar o noivo, as suas lâmpadas estavam acesas. Sim, mas elas não tinham azeite reserva. As suas lâmpadas estavam acesas. Ou seja, Paulo está dizendo que um dos motivos porque eles caíram é que eles não se deixaram levar para a perfeição. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, ouça o que eu vou dizer para você, e é muito sério isso. Na vida cristã, se a gente não está melhorando todos os dias, se todos os dias a gente não vence alguma área da nossa vida, a gente está nessa situação aqui, ó. A gente está caindo. 1 Coríntios, capítulo 9,
se eu não estou enganado, versículo 21, Paulo diz assim: cuidado, que você que está em pé, para que você não caia. Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Jesus Cristo ele vai ser muito mais radical do que Paulo, né? Porque Paulo manda você tomar cuidado. E Jesus Cristo vai dizer assim: se você não deixar tudo, se não houver mudança em você, você não entrará no reino dos céus. Quando Jesus Cristo diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja e a nossa vida continua um lixo, porque continuamos com velhos hábitos, velhos costumes, velhas tradições, velhos rancores. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me fez uma revelação bombástica. Ela disse: eu não consigo perdoar. Ora, eu estou na igreja. Cada dia eu tenho uma luz da palavra de Deus. E Jesus Cristo foi muito claro: se você não perdoa o seu irmão, você não é filho de Deus, você continua nas trevas. 1 João diz que aquele que odeia seu irmão, aquele que não oferece o perdão a seu irmão, ele continua nas trevas. E Paulo está dizendo em Hebreus 6, versículo 4, que muitas pessoas foram iluminadas, receber a luz da palavra de Deus, a verdade de Deus que liberta, que transforma, e elas simplesmente pararam no tempo e não avançaram para a perfeição. Isso é tremendo, isso é trágico. Como que eu estou na igreja e eu sei que desse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, de bondade, ele fez algo extraordinário por mim, que é oferecer a mim, Renivaldo, perdão de todos os meus pecados. Ele diz, né? Aí mesmo em Hebreus capítulo 10 ele fala também, mas eu vou ler para você Isaías 43, versículo 25. Leia comigo. Por favor, abra sua Bíblia. Isaías 43, versículo 25. Está escrito assim, ó: eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago todas as tuas transgressões, e dos teus pecados eu faço questão de não me lembrar. Agora eu, Renivaldo, olhando para esse Deus que me ama, que trabalha 24 horas para me salvar, e que enviou o Espírito Santo. Olha que privilégio Deus me deu. Ele me deu a iluminação da sua palavra, ele me libertou das mentiras, dos enganos, dos falsos ensinos e filosofias. Ele me deu a salvação gratuita em Jesus Cristo. Ele me deu perdão de todos os meus pecados, o que eu cometi há 20 anos atrás, 50 anos atrás, eu tenho 55 anos, né? E o que eu vou cometer daqui a 20 anos ainda, Deus já proveu perdão para todos os meus pecados. E agora eu olho para um irmão que me ofende, que me fere, que me magoa, e digo para ele: eu não te perdoo. Outro dia eu encontrei uma jovem e ela estava muito chateada com a igreja. Aliás, ela tinha parado de frequentar a igreja. Por quê? Porque na sua adolescência ela estava noiva e ela e o namorado não tiveram assim domínio próprio, e ela acabou engravidando antes de casar. Acredite, ela estava há uns 8 anos sem falar com o próprio pai, porque assim que ela engravidou, o pai mandou ela embora de casa e disse que não a perdoava. Mas o pai era um líder da igreja, um pregador da palavra, como diz no Velho Testamento, um profeta, aquele que ensinava, aquele que dirigia, aquele que orientava os filhos de Deus a andar no caminho certo. E durante 8 anos ele não falava com a filha que fornicou dentro da sua casa. Ela estava casada com aquele rapaz, né, tinha um filho já com 7 anos de idade. Mas ela estava chateada por quê? Porque o pai não a perdoava. Eu cheguei em uma época numa igreja para liderar uma igreja, para pastorear uma igreja, e acreditem,
na primeira Santa Ceia, eu percebi que mais de 20% dos membros da igreja não tinham condição de tomar a Santa Ceia, porque tinha deles que tinha mais de 20 anos sem falar um com o outro. Paulo está falando de uma classe de pessoas que cai. E cai porque não se deixa levar para o que é perfeito. E o que é perfeito é Jesus Cristo. Por isso Paulo disse para Timóteo, antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Paulo vai dizer aos coríntios que estar em Cristo é ser uma nova pessoa. Nós precisamos morrer cada dia para nascer um novo homem, uma nova mulher que realmente viva para a glória e honra do nome de Deus. E Paulo está falando de um grupo dentro da igreja que é impossível serem levados ao novo arrependimento, porque eles, aí no versículo 2, do capítulo 6, versículo 2, nós vamos encontrar aí, ainda no capítulo 1, né, eles estão vivendo velhas obras mortas. O velho eu impera, o velho eu domina, o velho eu governa, o velho eu administra. Cristãos na carne, né? Eu falei nessa série cristãos mundanos, mas aqui nós estamos vendo cristãos na carne. Cristãos vivendo a velha natureza dentro da igreja. E hoje existem muitas panelinhas, né? E existem pessoas que fazem questão de sentar num banco separado do outro. Pessoas que vão à igreja com a Bíblia na mão, mas não falam com o próximo que está ali do lado, também sendo um pecador. E Jesus Cristo disse, se você não perdoa, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você vai perder o Espírito Santo e vai perder a vida eterna. Diz aqui o texto, o verso 4, que eles eram cheios do Espírito Santo. As virgens nécias estavam na igreja, mas as suas lâmpadas estavam se apagando. Porque, ó, eles dizem aqui, ó, lançando de novo as bases do arrependimento. Ou seja, tentando criar um próprio caminho aí. E aí diz o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e juízo eterno. Um segundo motivo que nós encontramos aqui, além dessa falta de comunhão com Deus, que nós podemos dizer, né, que é do crescimento espiritual dia a dia, da mudança que Deus quer fazer, nós encontramos aqui pessoas querendo modificar a igreja de Deus. E hoje existem milhares de pessoas influentes inclusive, que estão tentando consertar a igreja de Deus. Ou seja, aquilo que Deus diz é a verdade, não, vamos melhorar essa verdade aí. Vamos fazer uma reforma aqui, vamos crer, mas vamos crer diferente. Em 1994, um grande vulto religioso disse o seguinte, não é difícil você acreditar que Deus criou o macaco. Tudo bem, vamos juntar aí criação e evolucionismo. Então Deus cria o macaco e o macaco gera o homem. Né? É tentar unir as trevas com a luz, não é? Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Essas pessoas estão lançando de novo as bases do arrependimento. Ora, qual é a única base do arrependimento segundo a Bíblia? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro nos dá qual é a única base. Qual é a única base do arrependimento? Atos, capítulo 3. Né? Observe aí. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 3. Veja qual foi Pedro, né? Pedro disse qual é a base, a única base dada por Deus para arrependimento. Capítulo 3, versículo 18. Diz assim,
Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de meio de todos os seus profetas, que Jesus Cristo havia de morrer por cada pecador. Essa é a única base de arrependimento. Não há salvação fora de Jesus Cristo e não há perdão de pecado sem o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, diz o livro de Hebreus, diz o Velho Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, a única base de arrependimento é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Diz o verso 19: arrependei-vos, pois, já que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, já que ele é a oferta pelo pecado, então arrependam-se. Caminhos que vocês vivem, dessa teologia que vocês pregam, arrependam-se e convertam-se para serem apagados todos os vossos pecados. Olha o que Hebreus 6:2 está dizendo. Que as pessoas, Hebreus 6:1, que as pessoas estão lançando nova base de arrependimento. Não, a gente para se salvar tem que fazer alguma coisa. A gente tem que produzir alguma obra para a gente se salvar, porque senão a gente não vai se salvar. Aqui, salvação pelas obras fica muito claro, porque eles estão lançando de novo as bases do arrependimento. Já no versículo 6, aí, Paulo está dizendo que eles não são renovados para o arrependimento, porque eles estão querendo crucificar de novo a Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, eles inutilizam, eles tornam inútil o sacrifício que Jesus Cristo fez por eles. Eles negam a salvação pela fé, eles negam o sacrifício de Jesus Cristo, rejeitam o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, o Espírito Santo, que é o agente de Deus, que nos leva ao arrependimento, não pode mais habitar nessas pessoas. Por isso elas caíram. Porque elas agora, eles querem construir, edificar um novo caminho que leve a um arrependimento puramente humano, para que eles alcancem o perdão e a salvação. Nós podemos citar aqui os judeus, os fariseus ali, especificamente os fariseus, que guardavam os 600 mandamentos para se aperfeiçoarem e serem aceitos por Deus. Jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo de tudo, não comiam isso, não bebiam aquilo, faziam longas orações nas praças. Sua religião era para ser vista dos homens, não era para agradar a Deus. E um dia ele sobe, Jesus Cristo contou a parábola, né? Capítulo 18, versículo 10, Jesus conta uma parábola, que 2 homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu batia no peito de si, ele orava de si para si mesmo: Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, mentirosos, assassinos. Não sou nem como esse publicano aqui, ó. Publicano, lembre-se que era um judeu, tá? O publicano era um judeu funcionário de Roma. Então, um judeu que era funcionário de Roma, ele era chamado de publicano. Ou seja, ele era expulso da igreja, né? E ele era considerado um apóstata. Alguém que deixou os princípios do judaísmo para seguir os princípios de Roma. Nada disso. Ele era um judeu fiel, adorava a Deus, ia ao templo e orava, mas ele era funcionário de Roma, ou seja, ele recebia salário para cobrar impostos aí dos próprios judeus para o Império Romano. Ou outros serviços aí, eles, quem sabe, eram soldados, eram chefes de províncias, ele era um funcionário público. Então os judeus, eles eliminavam da igreja quando alguém, ele era funcionário público e eles eram alijados. Então ele dizia: não sou nem como esse publicano aí, ó. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, não faço nada errado. Ou seja, ele está tentando construir
uma base de arrependimento que não está na palavra. E embora eles matassem o cordeiro da Páscoa, isso era apenas um hábito, um costume. Ir ao templo todos os dias, fazer longas orações nas praças, era um costume, era uma tradição. Paulo está falando aí dessa questão. E no versículo 5, diz que eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, esse grupo era das virgens nécias, né, e dos fariseus, era um grupo que realmente sabiam da vinda do Messias, né, e até esperavam a vinda do Messias, mas eles tentam construir um próprio caminho aí. Existe nesse versículo 1 e 2 aqui uma outra coisa que me preocupa muito, que é a questão da procrastinação. O texto aqui deixa entender que esse grupo aqui, além de rejeitar a oferta de Deus, além de negar, além de tentar construir seu próprio caminho para o céu, alguns caem na armadilha satânica de pensar ou se acomodar a essas mudanças, deixando para depois. Pense nas virgens nécias. Elas estavam ali, sentadas com as prudentes, esperando o noivo. E todas adormeceram. Né? Diz o texto do versículo 5 que todas adormeceram, que o noivo tardou um pouquinho, então todas adormeceram. Quando o noivo ouve a voz do noivo, no versículo 6, que elas despertam, aí aparece a diferença entre os dois grupos. As nécias estão com as lâmpadas ainda acesas, mas sem azeite reserva. As prudentes estão com as lâmpadas acesas, mas com azeite reserva. O que significa isso? Significa que durante a espera, as virgens nécias não tiveram assim a coragem de se preparar, não correram atrás do azeite reserva. Deixaram para depois. Eu preciso fazer algumas reformas na minha vida. Mas eu posso começar isso amanhã. Você acha que é fácil para mim, por exemplo, todos os dias vir gravar uma mensagem para você? Você acha que não existe uma luta dentro de mim? Dizendo, não, deixa para depois. Vai em outro horário. Vai. Então, se a gente não levantar para fazer, se a gente disser que vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã, tem muita gente que na sua vida pessoal, na sua vida relacional, na sua vida profissional, estão perdendo grandes oportunidades porque tem deixado tudo para depois. O problema das virgens nécias principalmente foi deixar para depois. Acontece, meu irmão, que Coríntios capítulo 5 diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. E Hebreus capítulo 4 também fala disso, né? Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero concluir justamente com esse texto. Capítulo 3, versículo 7. Eu quero concluir com esse texto. Olha. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. O livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8, está mostrando o resultado de dois grupos dentro da igreja. Nós vimos que Deus dividiu, não foi Deus quem dividiu, né? A humanidade está dividida em 3 grupos, né? 2 grupos se perdem porque rejeitam a palavra, né? E um grupo será salvo por meio do fogo, né? Sendo purificados e embranquecidos pelo fogo. No capítulo 6 de Hebreus, versículo 7, fala da uma semente útil. Aquela da boa terra, que vai produzir fruto, que vai agradar e vai ser uma bênção para quem plantou, né? Porque ela é segundo a vontade de Deus. E o versículo 8 fala da semente, dos espinhos aí, os abrolhos e espinhos aí, que muita gente está produzindo. Tem muita gente produzindo só abrolhos e espinhos.
A que grupo você pertence? E está aqui falando de um grupo apostatado dentro da igreja, tentando fazer seu próprio caminho para o céu. O fariseu foi ao templo orar de si para si mesmo. O publicano batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano não lança novo fundamento de arrependimento. Ele não lança uma nova base de arrependimento. Ele não tenta construir um caminho para se arrepender, para chegar a Deus. O fariseu está ali cheio de jactância, orgulhos e tantas obras de mérito próprio para alcançar a perfeição e a fé em Deus. A que grupo você pertence hoje dentro da igreja? Quem é você? Você está caído? Há esperança para você. Porque se esse texto está na Bíblia, é porque Deus deixou aqui para que ensine a mim e a você a ouvir a voz do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 7. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se o Espírito Santo está falando com você hoje, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Abra o coração para não praticar isso. Nem a procrastinação, nem tentar consertar a igreja de Deus, consertar os ensinos de Deus, nem modificar a verdade, porque aí você vai apostatar até externamente, não é? Porque quem rejeita a verdade é um apóstata. Satanás apostatou do céu por quê? Porque ele simplesmente nunca se firmou na verdade. Ele se tornou o pai da mentira. E comece hoje a separar um tempo para você crescer na graça de Jesus Cristo. Para que Deus faça mudança em você, para que você seja uma nova pessoa. Deseja você parar de procrastinar? Deseja você ser mudado, transformado pelo Espírito Santo? Deseja você parar de questionar a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus para a sua vida? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Pai, diante de Ti. O grupo de Hebreus é tremendo e é terrível, Senhor, porque posso estar na igreja, fazendo coisas na igreja, exercendo ministérios na igreja, mas o coração completamente não renovado, não transformado pelo Espírito Santo. E aos poucos a minha vida vai sendo levada para as trevas espirituais do erro, da mentira e do engano, a ponto de eu querer transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. A ponto de não querer crescer na graça de Jesus Cristo ou rejeitar o milagre que o Senhor quer fazer de nos dar um novo coração, de me dar um novo coração. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos nós, Pai, e aceita a nossa entrega a Ti hoje, porque nós queremos crescer na graça de Jesus Cristo, queremos ser transformados pela Tua palavra e queremos cada dia, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade. Queremos cada dia, Senhor, tomar decisões que nos levem para frente, para o alto, para a soberana vocação de Deus em Jesus Cristo, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Dá-nos a Tua bênção agora. Pelo Espírito Santo nós oramos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.